Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Obrigada por estar aqui. É uma honra lhe receber, viu, Bia? Você é É minha. maravilhosa. Como eu falei no meu post, sou fã desde o dia que eu lhe assisti lá no TJ. Eita, que mulher danada! Mas obrigada, viu, Bia? Eu estou aqui para lhe ouvir, realmente. Eu nem gosto muito de ficar assim. Eu acho que eu vou deixar a live gravada, porque realmente eu acho que é uma live que vale muito a pena assistir. E assim, eu sei que às vezes a pessoa não tem tempo de assistir agora, todo mundo gosta de ficar perreando. Mas vai Sim. ficar gravada porque realmente eu acho que vale a pena. E é um assunto que às vezes as pessoas não despertam tanto, essa questão da aplicação dos precedentes e não percebem as consequências que isso pode ter, sabe? Então é bem legal. Eu vou te fazer uma apresentação rápida, Bia. Que você Ana Beatriz, ela é doutora em Direito Constitucional pela UFPE, mestre em Direito Processual na PUC de São Paulo. Ela fez estágio de pós-doutorado na Alemanha, presidente do IPPC, membro da ABDPRO, da IBDP, da ANEP e da IBDFAM, advogada e conselheira da OAB. Parabéns, amiga. Que currículo maravilhoso, viu? Você arrasa. E nós vamos Obrigada. tratar aqui sobre o aspecto temporal para a aplicação dos precedentes. A fala é toda sua, Ana Beatriz, se apresente. Se você quiser falar alguma coisa antes, pode prosseguir. Eu estou aqui para lhe escutar. Bom, primeiro eu quero te agradecer pelo convite. É um tema que eu adoro, que na verdade mistura a minha dissertação de mestrado com a minha tese de doutorado. A minha dissertação de mestrado foi sobre direito intertemporal no processo e a tese de doutorado sobre a vinculação das decisões do do Supremo Tribunal Federal. Então, quando eu falo de aspecto temporal de precedentes, eu estou misturando as duas coisas, que são as coisas que eu mais gosto. Porque quando a gente faz uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, a gente tem que escrever sobre um assunto que a gente gosta, porque senão a gente vai sofrer muito mais do que isso, normal, né? Do que o esperado com já certeza. numa pós-graduação. Então, Lúcia, mas eu não gosto muito de monólogo. Eu sei que eu falo demais, eu sei. Não, mas a gente vai conversando, a gente vai fazendo um diálogo aqui para a gente ver. Eu tenho uma forma muito própria de ver essa questão temporal dos precedentes, né? Eu não encaro, na verdade, quando eu estava escrevendo a minha tese de doutorado, um dos aspectos que eu analisei foi o aspecto temporal da vinculação das decisões do STF. E muitas coisas ali me intrigaram e eu passei a ter um alinhamento para compreender esse aspecto temporal muito com a ideia dos precedentes. Então, a gente tem que começar do começo, né? Para que servem os precedentes? Quais são os valores que orientam essa ideia de vinculação a precedentes? Quais são, se você consegue me colocar aí para o pessoal, quais os dois valores assim que a gente fala que são principais? A questão da segurança, né? Eu acho que a questão da segurança Isso. Eu pensei logo na segurança, né? E esse eu acho que é deixa eu aquele ver que a mais. gente fala, nossa, segurança jurídica. E aí a gente pensa em outros dois, assim, né? Que a gente fica pensando que estão por ali. Isonomia, não te lembra isonomia também? Perfeito. Exato. Né? Treat cases, cases né? alike, como é que é em inglês que eles falam? Tratar igualmente os casos iguais, né? Treat like cases alike. Isso. Coisas assim. Então, a isonomia, que é o tratamento igual daquelas pessoas que estão na mesma situação jurídica, para não ficar aquela loteria louca que a gente tem quando um juízo decide de um jeito, o outro decide de outro jeito. E o segundo é a previsibilidade, né? Então, eu tenho segurança jurídica quando eu tenho previsibilidade, quando eu sei que o meu ato vai ser regido por uma determinada forma, né, de se encarar a lei, né? Ou seja, por uma norma, uma forma de interpretação normativa. Então, partindo desse pressuposto, eu tenho que olhar sempre para o tempo da decisão. Certo. Mas, segurança jurídica, né? Estabilidade. Você falou segurança jurídica, estabilidade, qual foi a outra? Segurança jurídica, previsibilidade e isonomia.
Isonomia, então, eu não posso tirar de cena esses 3 valores quando eu for falar de aplicação de precedentes. Porque são eles que geram a ideia e a necessidade de implementação de um sistema de precedentes. Ok. Certo? Questão número 2, com relação à aplicação de precedentes. O que é que me interessa? É o que foi julgado no caso concreto ou o raciocínio treating like cases alike. Perfeito, é isso mesmo. Estava me fugindo. Eu até quero falar para o pessoal aqui, Bia, e também logo lhe perguntar, porque às vezes algumas pessoas entram, aí a gente quer dar o oi, mas assim, eu fico sem querer lhe interromper. Então eu peço logo desculpa se eu não agradecer a presença e também a você se eu interromper alguma hora, tá bom? Não, fica à vontade. Tá certo. Então, olha só. Segundo ponto que eu quero deixar claro, que tem a ver com essa ideia de precedentes. O que é que me interessa? É o que foi decidido ou o raciocínio jurídico elaborado pelos julgadores na hora de decidir? O que me interessa quando eu estou falando de precedentes? Interessa falar, olha, pague R$100 mil a título de indenização, ou interessa saber se a razão de responsabilidade do produtor pelo dano causado? Isso. É a causa de pedir, né? Tá. É a fundamentação da decisão que me interessa mais do que o dispositivo. Se a gente for tratar em termos de estrutura decisória, né, que a gente tem no Brasil, a gente sabe que uma decisão judicial, uma sentença, né, ela é composta por 3 partes principais. O relatório, que é melhores momentos do processo. Certo. Ou seja, o relatório ele tem uma importância muito grande porque ele me diz o que é que vai ser analisado ali. Exatamente. Né? Delimita os fatos, né? Os fatos importantes. Ele delimita, né, o espaço objetivo da decisão. A fundamentação, ela me diz o porquê. E quando eu falo de precedentes, o que me interessa é o porquê e não o quê. O que está no dispositivo. Ok. Então, vou dar um exemplo, que é o exemplo que eu gosto de dar. Eu acho que eu dei esse exemplo lá naquela palestra que você está falando do Tesoura, na escola. Pois é. É um exemplo que eu gosto de dar para a gente perceber o que é que me interessa no precedente. 2 mulheres estavam... O caso chama Paisley Snail ou Snail in a Bottle. Se você jogar na internet, você vai achar esse caso. Esse caso ele é interessante, primeiro porque ele mudou a perspectiva sobre a responsabilidade civil não contratual, ou seja, sem uma relação de contrato. E eu gosto especialmente desse caso porque ele é protagonizado por 2 mulheres. Então, 2 mulheres estavam num bar, tomando cerveja de gengibre, quando uma delas pediu, né, a cerveja pro garçom. A outra que estava com ela tomando percebeu no meio da garrafa, ou seja, ela já tinha tomado metade, que tinha um caramujo, né? Uma lesma dentro da garrafa. E aí, imediatamente, ela começou a passar mal e entrou com uma ação contra o fabricante da cerveja. E aí, a questão da ausência de relação contratual é interessante, porque ela não pediu a cerveja, então ela não tem relação contratual nem com o dono do bar, muito menos com o fabricante, não tem a relação de contratos ali. Mas decidiu-se pela indenização, ou seja, pela responsabilização do fabricante. O que me interessa nesse caso? Me interessa nesse caso quanto ela ganhou de indenização, o dispositivo da decisão, ou me interessa a causa, né, o fundamento da decisão, que é a determinação de que o fabricante de um produto defeituoso que causa dano ao consumidor deve ser responsabilizado? É isso que interessa, né? É isso que interessa, não é? Pois é, exatamente. Isso pode ser usado só em casos de cerveja de gengibre com lesma dentro? Bem, aí eu não sei, eu até ia lhe falar um pouco agora, porque nós vivemos um problema parecido, que depois eu lhe falo, na questão de aplicar tema, mas aí, assim, nesse porque a gente não trabalha com precedentes. Eu vou chegar na primeira conclusão, é essa. Certo. Que tema, né? A gente precisa aprender a ler o tema depois. Isso, A gente precisa aprender a ler. Porque não é só o que está ali no enunciado. Ele é muito então, mais. É porque você me perguntou se esse entendimento se aplicaria a outras situações. É isso?
Eu perguntei assim, ele só se aplica para cervejas de gengibre com lesma dentro? Ou eu posso usar, por exemplo, para refrigerantes que tenham uma minhoca dentro? Serve também? Serve para todos. Serve só para refrigerante ou serve para suco? Bem, serve só para bebida ou pode ser um acidente automobilístico? Eu vou te dizer por que é que eu estou na dúvida de te responder. Sem querer te interromper, por que é que eu estou na dúvida? Nós vivemos um problema, por exemplo, existe um... Esquece o Brasil. Eu estou falando de sistema de precedentes. Esquece o problema que a gente tem no caso real aqui, porque eu acho, para mim, o nosso sistema não é um sistema de precedentes. Entendi. Ele está longe de ser. E por isso que eu entendo que, da forma como ele está sendo aplicado hoje, ele é inconstitucional. Entendi. Então, a gente está falando do sistema de precedentes, não da prática dele nos tribunais brasileiros. Certo. É porque quando você me perguntou se esse entendimento se serviria para outra situação parecida, mas que não é igual, é isso que você quer saber? Então, situação jurídica, Dulce, olha só, acompanhe o meu raciocínio, que eu estou falando da situação juridicamente considerada. Você acha que eu posso usar esse precedente? Vou inverter a minha pergunta, então. Okay. Você acha que eu posso usar esse precedente para um caso de um acidente de carro que tenha decorrido de uma falha na produção de uma determinada peça pelo produtor, pela empresa? Você acha que eu posso usar esse mesmo precedente? Eu penso que não. Eu penso que não. Porque eu acho que você tem que analisar o fato que aconteceu. Qual que é o fato jurídico que aconteceu? É uma falha numa produção de um produtor que causou um dano a quem usou aquele produto. Esse é o fato jurídico que aconteceu. Você está olhando não é essa causa bem ampla. Não é essa fundamentação? Essa é a magia do precedente, Dulce. É o raciocínio jurídico. Eu estou acostumada a fazer aquela questão muito encaixada e eu tenho até dificuldade de raciocinar com você. Por isso que é muito bom lhe ouvir, para de repente eu abrir minha cabeça. Porque eu já ia te falar de um caso aqui, que justamente que é o tema 166, que eu quero saber se ele se aplica só naquela situação. Eu fico querendo amarrar. E talvez por que amarrar? Quebrar meu raciocínio. Por que amarrar? A minha pergunta é essa, por que amarrar se o que eu quero é que o sistema seja coerente? Como é que eu posso ter um sistema coerente se eu aplico raciocínios diferentes para situações que são juridicamente similares? Ok. Tô aprendendo isso com você agora. Então, interessante porque tem que quebrar tudo que eu faço, entendeu? Mas muito legal. Vamos lá. Então, o raciocínio que eu faço esse. Então, essa situação da Ginger Beer, ela é bem interessante porque eu consigo facilmente aplicar, na minha cabeça é muito simples, porque a situação jurídica é uma só. O raciocínio é por que um fabricante responde e o outro não? Porque um faz lobby e o outro não faz lobby? Entendi. É isso? Uhum. Justifica isso? Juridicamente, agora eu situação é a mesma. Como é que você amarra isso na realidade, isso que você está me falando? A realidade eu tenho, a partir do momento em que eu estabeleço um precedente, esse precedente, ele é extraído de um caso concreto. Pesquisa. Vamos lembrar de pesquisa. Eu tenho pesquisas que são... eu tenho 2 métodos diferentes quando eu faço pesquisa, por exemplo. Eu tenho pesquisas que são o método indutivo e o método dedutivo. Você lembra a diferença desses 2 métodos? Não lembro aqui para te falar aqui agora. Eu não sei se você sabe explicar, mas eu não sei agora. Então, eu parto daquilo que é geral para tirar uma conclusão específica. No outro, eu analiso um caso específico para tirar uma conclusão geral. Certo. Método dedutivo e método indutivo. Um eu deduzo o resultado e o outro eu induzo a partir de análise de um caso específico. Pois bem, a situação com os precedentes e com o sistema de civil law é praticamente a mesma. Em um deles eu tenho a previsão de um dispositivo normativo que é genérico, e aí eu tenho um caso concreto e eu faço subsunção. Subsunção serve para essa situação, quando eu tenho um genérico e aplico num concreto. Quando eu tenho um precedente, eu tenho análise de um caso concreto que me faz tirar um princípio que generaliza. Por quê? Porque a partir do raciocínio utilizado naquele caso concreto, se eu não mantiver aquele mesmo raciocínio, o meu sistema jurídico ele vai ser quebrado. Porque eu vou ter raciocínios diferentes, ou seja, formas de pensar a aplicação da lei e da norma jurídica diferentes,
para situações que são juridicamente iguais. Juridicamente, a situação é idêntica. Então, essa questão de abstração do caso concreto, ela acontece nesse momento. No momento em que eu estou analisando aquilo que foi julgado e estou conseguindo abstrair daquilo que foi julgado um princípio geral, uma regra. Não é princípio nesse sentido de princípios e regras. Nessa divisão seria uma regra. É uma regra geral que deve ser aplicada a todas as situações que são similares. Por quê? Para que o meu sistema jurídico seja íntegro, para que ele tenha coerência interna. Porque se eu começo a aplicar para cada um raciocínio diferente, por isso que a gente tem na nossa situação... Então, você deixa ele bem abstrato. Ele tem que ser abstraído a partir do caso concreto. Aonde que ele se amarra, Dulce? Aquelas situações que definiram, é o que a gente chama, por isso que a extração da ratio decidendi, ela é super complexa e ela demanda a análise de todo o julgamento. Porque a ratio, ela é extraída daquilo que foi necessário para se chegar àquela conclusão. Então, eu tenho algumas situações, por exemplo, nesse caso da Ginger Beer, que eu vou usar como exemplo, que me fazem perceber o que é fundamental ali. Um dos pontos que eu acho que é fundamental, o fato delas estarem no bar. Por que o fato delas estarem num bar é fundamental? Elas não estavam em casa, ou seja, a chance da contaminação ter acontecido por culpa exclusiva do consumidor, estou tentando traduzir em termos que a gente usa hoje em dia, chega próximo a zero, porque eu estou num ambiente público, né? Eu tenho o garçom que chegou lá, ele constatou que tinha lá dentro e não tinha como ela ter inserido ali dentro de casa, né? Então, esse é um fato importante. Certo. Né? Você está entendendo? Então, tem algumas circunstâncias que eu não posso abstrair, que eu não posso tirar. Eu não posso falar, olha, vai ser sempre assim. Não, dentro dessas circunstâncias, estando comprovado que não há uma falha de uso, vamos dizer assim, do consumidor. Então, a gente tem como extrair aquilo que foi essencial para que aquela conclusão fosse atingida. Tá dando para entender a ideia? Estou acompanhando você. Você tira algumas circunstâncias, você tira para você estabelecer... O fato de ser cerveja de gengibre ou de ser Fanta laranja irrelevante. Relevante, ok. Por quê? Porque é um produto. Então, isso, se eu trocar por qualquer produto, não vai fazer a menor diferença. O fato de ela ter passado mal do estômago ou ter perdido uma mão, assim, em termos de atribuir a responsabilidade, é igual. Pode ser perder uma mão, pode ser perder um olho, pode ser passar mal, pode ser... Você entende? Isso só vai alterar o valor da indenização, mas a responsabilidade não altera. Você é responsável pelo dano que você causa. Uhum. Entendi. Tá dando para entender? Tá, então, eu vou extraindo a ratio a partir daqueles fatos que são fundamentais para que aquela conclusão seja alcançada. Esse é um dos métodos de extração de ratio decidendi, que é também um que foi utilizado por algum tempo pelo Supremo. Eu não sei se você se lembra da teoria dos motivos determinantes. Me lembro. Então, essa teoria dos motivos determinantes, ela é exatamente a ideia de extração de ratio. E ela saía da fundamentação. Da forma como você enxerga, exatamente assim. Você vai para a teoria do... Ok. Entendeu? Uhum. Quando o Supremo aplicava essa teoria, aí, joia, a gente estava falando de precedentes de verdade, da aplicação de precedentes, de circunstanciação, né? E aí a gente tem uma questão interessante, Dulce, que a gente vê no nosso sistema, no 489, parágrafo 1º, ele fala da necessidade de circunstanciação, tanto para fazer aplicação de precedente, quanto para não aplicar o precedente, para fazer distinguishing ou overruling. No caso do juízo de primeiro grau, só para fazer o distinguishing. Né? Então, se a gente for lá no 489, parágrafo 1º, você está vendo lá quando ele fala de aplicação? Estou com ele aqui. Súmula. A questão de não se considera fundamental, ele fala, né? Quando você tem que fazer a distinção, né? Para você não aplicar... O que eu tenho que analisar? Veja aí o que ele diz. Ok. Não se considera fundamentada qualquer decisão, chega do interlocutor, ok. Se limitar à indicação de reprodução, não é essa, eu acho.
Não, é o 4. Eu acho que você está querendo o 5. Vai lá, 4 e 5. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se afasta daqueles fundamentos. Se ajusta àqueles fundamentos. E também tem o 6. É esse que você queria que eu lesse, né? Esse é o de afastar, é o 4 e o 5, na verdade. Que um é para aplicar e o outro é para afastar. E o outro é deixar de seguir, é o 6. Isso. Um é seguir e o outro é deixar de seguir. Isso. O que esses dois dispositivos estão me dizendo? Que eu tenho que analisar os fundamentos determinantes. Entendi, exatamente. Aonde é que eu encontro os fundamentos determinantes? No inteiro teor, na fundamentação da decisão. Não é no dispositivo. O dispositivo é o que foi julgado. Foi julgado. Perfeito, é verdade. Por que foi julgado? Eu vou dar um exemplo prático em que isso poderia ser aplicado agora, poupando muito tempo do Supremo. Uma causa tributária, por exemplo. O Supremo decidiu, em 2017, que o ICMS não pode ser base de cálculo da PIS e da COFINS. Está na pauta do Supremo decidir se o ISS pode ser base de cálculo da PIS e da COFINS. Poxa, se eu usar o raciocínio, o mesmo raciocínio usado pelo ICMS, o ICMS é um tributo que é recolhido direto para o Estado, ele entra e sai, ele não é faturamento da empresa, ele entra como receita bruta, a lei está alterando o conceito que... O raciocínio é exatamente o mesmo, a tese é exatamente a mesma. Eu precisaria de um novo julgamento? Entendi. Você entendeu? Perfeito. Bia, olha, eu quero dizer que, na verdade, eu escutando você agora, eu adoro esse tema. Inclusive, eu tenho vontade de fazer doutorado assim, nessa área. Mas você está quebrando, até aqui com você, o meu pensamento era, eu tenho que fazer o encaixe perfeito. Assim, você veja como a gente aprende todo dia e a gente sempre aprende, Inclusive, às vezes, eu até ficava incomodada eu achava que a tese tinha que ser totalmente encaixada. Então, o que você está me dizendo aí, ele quebra uma linha de pensamento que eu sempre tive. Então, é muito legal. Mas faz sentido, não faz? Faz sentido, total, faz sentido. Porque a minha ideia, Dulce, é que eu não posso ter um sistema jurídico que seja incoerente internamente. E se eu aplico 2 pesos e 2 medidas, eu estou falando de incoerência interna. E a incoerência interna, ela me preocupa. Eu vou usar uma analogia, na verdade, uma simbologia que eu uso bastante com os meus alunos quando eu vou falar de inconstitucionalidade, mas ela se aplica aqui também. A incoerência interna no sistema, sabe o que ela faz? Imagine que o nosso sistema jurídico, a gente sempre pensa na pirâmide do Kelsen, né? Eu gosto de pensar numa esfera, né? Numa esfera porque a esfera, ela é preenchida, né? Integralmente, e quando eu aplico uma norma jurídica, então pensa aqui no mundo dos fatos, né? A esfera jurídica se aplicando, a partir daquela intersecção da esfera com o mundo dos fatos, né? Esse ponto de intersecção, ele recebe todo o peso do ordenamento jurídico. Eu não aplico uma lei só, eu não aplico uma norma, eu não aplico um único dispositivo. Eu aplico todo o peso do ordenamento jurídico quando eu faço a subsunção normativa. Por isso que eu gosto dessa ideia da esfera. Se a gente pensar que essa esfera, na verdade, ela tem uma estrutura interna parecida com a do ovo, que ela é maleável, ela é móvel, mas ela tem uma estrutura externa. No ovo a gente vê que é rígido, a rigidez é a nossa Constituição. Se a gente tem uma incoerência interna, a gente ofende a segurança jurídica, que é um valor constitucional, e aí eu furo a casca do ovo. A hora que eu furo a casca do ovo, o que acontece com ele? Das duas, uma. Ou ele esvazia ou ele apodrece. Nenhuma das duas alternativas é boa. Então, eu não quero isso para o meu sistema jurídico. Incoerência interna significa quebrar a casca do ovo. Eu não quero incoerência interna. Eu quero que o sistema seja íntegro, que ele seja coerente, que ele seja capaz de tratar todas as situações de maneira isonômica. Então, aquilo que é igual vai ser tratado de maneira igual. Então, o raciocínio jurídico utilizado para um caso, ele tem consequências para o futuro, para a minha previsibilidade. Eu sei que aquela situação vai ser tratada dessa forma. E só assim eu consigo cumprir a lei. Só assim eu consigo me adequar ao sistema jurídico. Porque senão fica muito difícil. Como é que eu vou agir da maneira correta? Eu sou uma cidadã de bem, eu quero fazer tudo certinho, eu quero recolher meus tributos corretamente, eu quero fazer tudo direito. Como é que eu sei
o que é direito se o tribunal, a cada hora, faz um raciocínio jurídico diferente para chegar a conclusões casuísticas? Entendi. Entendeu? Então, eu tenho que ter coerência. Mas isso não impede que o sistema se atualize, que o sistema se modernize, né? Isso a gente tem com alteração legislativa, e aí a gente tem o direito intertemporal, que vai me dizer qual que é a lei que vai reger aquela situação jurídica, mas eu tenho que avaliar essa questão temporal também com as decisões judiciais. E aí é esse o nosso ponto. Eu tinha que fazer essa introdução para dizer você já meio que quebrou, você quebrou a forma como eu estou acostumada a ver, né? Isso. Já passou isso aí, que é uma reflexão que a gente pode fazer. Agora eu quero que você me diga, Bia, como é que eu vou. E aí a gente entra um pouco agora na questão do direito temporal. Isso. Agora a gente vai entrar na questão temporal. Então, se eu tenho esses valores que eu tenho que resguardar, segurança jurídica, previsibilidade e isonomia, eu não posso fugir desses parâmetros quando eu vou aplicar o precedente. E aí é que entra o tempo da decisão. A gente sabe que o processo, ele tem um tempo. É o tempo do processo. A gente sabe que está na Constituição lá, o direito fundamental é a razoável duração do processo. E aí todo mundo fica na dúvida, né? Qual é a razoável duração do processo? O processo, ele tem o tempo dele, né? Às vezes ele dura mais, às vezes ele dura menos, mas ele tem um tempo. Agora, é importante a gente pensar no tempo do processo. Quando o processo começa, normalmente, a não ser que ele seja, por exemplo, uma ação preventiva, né? Um MS preventivo, alguma coisa assim, normalmente, o que o processo traz? Ele traz uma situação passada. Então, ele vem tratar já do passado. Então, olha o aspecto temporal ali do processo. Eu tenho uma situação que aconteceu no passado, que está sendo trazida agora para ser avaliada. Então, quando eu pratiquei, a cidadã de bem, estava lá no passado praticando um ato. Perfeito. Aí me disseram, olha, esse ato aqui não é bacana, não é legal. Vou entrar com uma ação contra você. Aí entra com a ação. Quando é que essa ação vai ser julgada? Aí eu tenho a sentença, tenho recurso, apelação. Aí eu tenho recurso especial extraordinário, vai lá para o Supremo. Imagina que nesse tempo, até chegar no Supremo, demorou, sei lá, 10 anos. O que é que me interessa quando eu vou julgar a ação lá no Supremo? O entendimento do Supremo hoje ou o entendimento do Supremo no dia que eu pratiquei o meu ato lá? Para fins de segurança jurídica, eu tenho que ver a questão do ato, né? Porque uma pessoa cidadã de bem, estava agindo corretamente. Perfeito. É esse. A síntese do que eu quero dizer é isso, Dulce. Não é muito óbvio? E depois, Bia, que eu tive aquela discussão que eu te falei com o Ive, foi que eu fiquei pensando, poxa, quando a gente aplica um determinado precedente, eu apliquei aqui agora em 2020. E como é que será que essa parte agiu lá em 2001? Será que ela achava que estava ok? É isso. A questão é basicamente essa. E eu vou te dar um exemplo prático do que foi a parar no Supremo com relação a uma súmula vinculante, que essa questão da segurança jurídica, ela foi muito maltratada. A súmula vinculante número 12, acho que é a 12, que fala da cobrança de... deixa eu ver se é essa mesmo. Súmula vinculante número 12. É a que fala da cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas, certo? Essa súmula vinculante, ela foi elaborada a partir do julgamento de, acho que foram 9 recursos extraordinários, julgados todos no mesmo dia. Todos na mesma tarde. 8 deles de uma universidade, eu acho que era da Federal de Minas Gerais, e um deles da Federal de Goiás, que era outra universidade. Todos eles idênticos. O acórdão idêntico em todos eles, até com o mesmo erro de português, em todos eles. Certo. Terminou o julgamento, a ideia, olha, vamos elaborar uma súmula vinculante para não ter que receber mais esse assunto aqui, né? Então vamos elaborar uma súmula vinculante. Pois bem, estavam lá elaborando a súmula vinculante nos termos em que foi elaborada. Nisso, a ministra Carmen Lúcia levanta a mão e fala, olha, talvez a gente tenha que pensar aqui
né, numa modulação, né? A gente tem que pensar nas universidades que até hoje cobravam taxa de matrícula, achando que aquilo era correto. A gente está mudando o entendimento, a gente está atribuindo uma interpretação à Constituição que não era a interpretação da Constituição que era difundida. Muitas dessas universidades cobram taxa de matrícula desde o início do século XX, isso ela falando. E mais, se a gente aprovar a súmula vinculante, para que quem pagou receba esses valores de volta, basta fazer um pedido administrativo. Isso pode quebrar os orçamentos das universidades, porque elas faziam essa cobrança dessa taxa de matrícula realmente não para ter renda. Elas faziam, muitas delas usavam esse dinheiro para pagar bolsas para os alunos carentes que não tinham condições de pagar residência, que não tinham condições de pagar pelo material. Então, esse dinheiro era revertido para os alunos, não ficava no caixa da universidade. Então, determinar isso agora pode significar quebrar o orçamento de muitas universidades. Aí, um dos ministros, não vou falar nomes aqui, mas quem quiser entra no site do Supremo e vai lá ver os debates, está tudo público, né? Os debates para a elaboração da súmula vinculante número 12, tá lá, um dos ministros vira e fala, não, mas a resposta está na Constituição. A súmula vinculante, ela começa a vincular a partir do momento que ela é publicada no Diário Oficial. Olha aí a primeira quebra de respeito à segurança jurídica. Por quê? Porque eu vou publicar a súmula vinculante no Diário Oficial, ela vai ser aplicada por aquele juiz que está no primeiro grau na sentença dele de um fato que aconteceu antes dela ser uma referência. Total, Bia. E ela vai ser aplicada, nesse caso, para determinar a inconstitucionalidade de uma cobrança que até então não era tida por inconstitucional, que era, assim, tranquilamente aceita por todos. E esse dinheiro não ficou com as universidades. Perfeito. E foi repassado. Então, a gente tem que compreender o que era previsível por aquela pessoa que estava agindo, o que era correto naquele momento em que o ato foi praticado, e não no momento em que a ação está sendo julgada. E aí, o que aconteceu? Um deles ainda virou e falou assim, mas o que se pagou foi tão pouco que as pessoas não vão nem querer cobrar. Olha o nível de discussão, olha a falta de preocupação. E aí, o que aconteceu? A súmula vinculante saiu, só que o recurso extraordinário, lembra aquele que foi diferente da Federal de Goiás? Aquele teve recursos internos, que é um outro problema que a gente tem para a formação de precedentes no Brasil, que é a existência de recursos internos. E aí teve agravo interno, teve embargos de declaração no agravo interno. E no julgamento dos embargos de declaração, 3 anos depois da elaboração da súmula vinculante, é que se percebeu que problemas aconteceram. E aí resolveram modular a súmula vinculante 3 anos depois dela ter sido publicada. E modularam efetivamente em sede de embargos de declaração no julgamento de um dos recursos extraordinários que deu origem à súmula. Olha que coisa doida. É uma loucura. É uma loucura. Por quê? Porque não se atentaram a esse aspecto temporal, que é fundamental. Então, o que a gente tem que tirar de lição disso? Olha, uma amiga aqui está dizendo, minha amiga fala muito bem, muita gente tem que ver, vai ficar gravadíssima essa aula maravilhosa. Que bonitinho. Oi, Iberê é um amigo querido. Obrigada, pessoal, pela presença aqui. Ele é brasileiro, mas ele está lá na Alemanha. Eu não sei se ele está aqui agora, se o Iberê está no Brasil nesse momento, mas eu conheci o Iberê na Alemanha, em Münster, quando eu fui fazer o meu pós-doc. Ela está quebrando muita coisa que eu pensava, mas tudo bem, está maravilhoso. Eu vou ter que estudar muito depois dessa live, mas está ótimo. Estou adorando. Mas, assim, a minha preocupação é com coerência e com integridade, sempre. Porque eu acho que a partir daí a gente consegue ter previsibilidade e consegue saber como agir. Né? A gente vive uma insegurança total, né? Assim. Exatamente. A minha ideia é gerar segurança, gerar previsibilidade, que são os valores que a gente quer resguardar quando a gente fala de precedentes. Entendi. Não adianta nada a gente falar de precedentes e continuar com essa doideira que a gente faz de fazer qualquer coisa.
de fazer as coisas que dão vontade, das soluções serem sempre casuísticas. A gente tem que ter coerência. E também você ficar tendo que decidir várias vezes questões parecidas, isso é uma perda de tempo, né? Não faz sentido. Quantas ações a gente tem? Bem pouquinhas, né? A gente precisa Nós trabalhamos com uma infinidade de temas. Então, assim, a gente fica louco. Qual é o tema que se encaixa? Enfim, é uma loucura. Se a gente trabalhasse com raciocínios jurídicos, a gente conseguiria usar decisões já proferidas antes para resolver casos atuais. Porque eu vou trabalhar com raciocínio, eu vou trabalhar com coerência lógica, né? Que é tudo que a gente precisa. O sistema jurídico é um sistema, ou seja, ele tem que ter coerência. Se um sistema é incoerente, ele não serve para nada. Então, não é um sistema, é um conjunto de coisas que não se relacionam. Entendi. Aí, realmente... Então, dentro desse raciocínio, como é que você vai fazer a aplicação do precedente? Como é que a gente vai fazer? Por isso que eu acho que por isso que eu defendo, né, essa ideia do distinguishing temporal, né? O aspecto temporal como um fator de distinguishing. Então, foi estabelecido um precedente, tá? Esse precedente foi estabelecido quando? Quando eu agi, quando eu pratiquei lá o ato que gerou aquela ação, essa ideia veiculada nesse precedente, ela já existia, ela já era utilizada, já era uma... Ela já... Normalmente é meio confusa essa ideia, né? A gente assim, é difícil. Mas às vezes eu tenho uma mudança de entendimento. Tem. Vou dar um outro exemplo que aconteceu no Supremo. Que eu te falei, que eu ia até te perguntar, que foi a questão da prescrição, da extinção daquela... Está prescrito ou não está prescrito? Ele meio que deu uma reviravolta. Isso. Se a mudança é de 180 graus, não tem como eu falar que o primeiro ato deve se adequar à segunda decisão. Não tem como. Como é que eu vou falar que ela vincula o passado? É isso que eu quero que se perceba, que o que aconteceu antes daquela decisão, se aquela decisão não era previsível, aquilo é passado. Eu não posso fazer aquilo voltar para o passado. E isso, a gente consegue tirar isso de um dos instrumentos utilizados no sistema de precedentes. Acho que travou aqui. Oi? Ok, vamos lá. O que é o prospect overruling? É quando eu vou mudar o entendimento de uma corte dali para frente, mas eu não adoto aquela mudança no caso concreto. Por que eu não vou adotar aquela mudança no caso concreto? Porque o caso concreto que está sendo julgado, o ato foi praticado no momento anterior, em que a orientação que vinha dos tribunais era em sentido contrário. Então, há necessidade de mudança? Há necessidade de mudança. Vamos atualizar o nosso entendimento? Vamos atualizar o nosso entendimento, porque ele não está adequado, ele não está mais adequado. Isso acontece com a lei, isso acontece com o entendimento jurisprudencial. O overruling, né, essa mudança de decisão, ela pode acontecer por diversas razões. Uma delas é a mudança do ambiente social em que a decisão foi tomada. Outra delas é a mudança de lei. Tem várias situações, várias circunstâncias que geram alteração do precedente. Ótimo, isso é possível. Ninguém aqui quer falar de sistema engessado, né? De uma norma que fique vigente para sempre, a mesma norma. É claro que não, a sociedade evolui, o direito ele serve à sociedade, ele não é um fim em si mesmo, então ele tem que se adequar à sociedade, né? Na sua ótica, então, essa questão da aplicação, primeiro, a gente tem que tirar os motivos determinantes sempre, você está muito focada nessa questão. Sempre. Né? E aí, quando eu for fazer essa aplicação no tempo, eu tenho que ver quando é que o ato foi praticado, qual era o raciocínio, qual era a orientação, mais ou menos, que eu não sei se é tão fácil encaixar isso, mas qual era a orientação na época. Em alguns casos até é fácil, Dulce. Em alguns casos até é fácil. Vou te dar alguns exemplos. Vou dar um exemplo. Crédito de IPI. Quando a operação anterior é isenta, alíquota zero, não tributada ou tem não incidência. O Supremo tinha um entendimento que era pacífico por 10 anos, no sentido de que o contribuinte da etapa posterior tinha direito ao crédito decorrente da etapa anterior, mesmo que ela tivesse alíquota zero, não incidência, certo. Em alguma dessas 4 situações.
Por 10 anos, aquilo era pacífico. Tanto é que os ministros do STF, quando chegava o recurso extraordinário lá, julgavam pelo antigo 557, que era o julgamento monocrático, certo. o 932. Julgamento monocrático. Por quê? Porque aquilo era pacífico. Em uma determinada tarde, o Supremo resolveu mudar. O ministro Marco Aurélio, falei o nome hoje, agora, né? Diz que estava... Isso está no voto dele. Outro dia eu estava até conversando com um assessor dele, não sei se é ex ou se é ainda assessor dele, que confirmou que era isso mesmo, mas eu me lembro perfeitamente de ter lido no voto dele que ele estava num avião indo para o Rio de Janeiro, abriu o jornal O Globo, na coluna da Miriam Leitão, e finalmente ele entendeu a sistemática de creditamentos e que não fazia sentido o crédito do contribuinte da etapa posterior, quando a etapa anterior tinha não incidência, alíquota zero, isenção ou imunidade. Caiu a ficha. Ok, mas aí ele muda de uma hora para outra? Eu entendo. As empresas estavam fazendo planejamento tributário, já fizeram tudo bonitinho, já estavam recolhendo. Como é que assim muda de um dia para o outro? E aí teve uma questão de ordem para modulação de efeitos. E o Supremo não modulou. Então, essa é uma falta de preocupação com o aspecto temporal que gera uma insegurança jurídica enorme. Eu estava até lendo hoje um pouco, Bia, para te acompanhar aqui, a questão da modulação. E aí eu li um livro da Teresa Ruda, e eu, salvo engano, ela defende que a modulação, na verdade, tem que haver não só para mudança de entendimento, mas para quando estabelece um determinado precedente. Eu acho que tem sentido. Assim, o que é que você acha? Tem todo sentido. Esse artigo 27 da 9868, na minha tese eu trabalhei ele. E eu tenho na verdade, eu tenho uma leitura um pouco até diferente. Eu acho que o artigo 27, ele é desnecessário. Porque a modulação de efeitos, ela decorre dessa necessidade de adequação temporal das decisões. Perfeito. A necessidade de adequação temporal das decisões decorre da segurança jurídica, que está no caput do artigo 5º da Constituição. Então, é uma determinação constitucional. Então, eu não preciso de lei dizendo isso. Na hora de modular, aí a gente faz essa pesquisa que você sugere, na questão da razão de decidir, aí você vê a necessidade, né? Claro, exatamente. E aí eu consigo, a hora que o juiz de primeiro grau vai aplicar aquele precedente que foi criado lá em cima, eu, advogada da parte, vou falar, olha, esse precedente não é aplicável ao meu caso, porque quando o ato foi praticado, esse precedente não estava estabelecido. E não existia nem previsibilidade de que ele seria estabelecido, porque a jurisprudência, sei lá, majoritária, caminhava no sentido oposto. Perfeito, Bia. Essa é a ideia do distinguishing temporal. Perfeito, 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 perfeito. Até, Bia, deixa eu lhe fazer... Será que eu posso lhe fazer agora aquela pergunta? Não sei se você tem uma... Pode, claro. Porque aí vamos ver se vai facilitar nosso raciocínio. Coloca a situação de fato, que aí você já vai ter que contar. Pronto, foi a questão que eu conversei com o Ive, né? Que a gente analisou um HC, o HC 109.530, que aí a questão é: em embargos de declaração, é possível modificar o conteúdo da decisão embargada para adequá-la a precedente vinculante superveniente? Vamos ver o caso para a gente ver se dentro dessa sua linha de raciocínio, como ficaria. No caso, foi um HC. Nesse HC, foi declarada extinta a punibilidade pela prescrição. Veio o agravo interno no HC e foi mantido o reconhecimento da prescrição. Por que isso? Foi reconhecida a prescrição porque acórdão confirmatório da condenação não constitui marco interruptivo da prescrição. Então, o entendimento era esse. Era que o acórdão que confirma a condenação não constitui marco. Aí, o que é que aconteceu? A parte opôs em embargo de declaração. Nesse embargo de declaração, ele alega que a jurisprudência do STF já havia em determinado sentido, ok. Opôs em embargo de declaração. Posteriormente, veio uma decisão do STF, que aí foi justamente um tema, no sentido de que o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição. Certo? A parte tinha oposto embargo de declaração, veio essa decisão. E aí eu lhe pergunto, Bia, o STJ deve fazer o quê? Aplicar o precedente? Então, você lembra da primeira pergunta que você fez antes de contar a história? Ah, será que em embargo de declaração eu posso pedir a adequação do julgado ao precedente? Perfeito, foi. Eu já digo que a pergunta é que está equivocada. O STF analisou o critério errado.
porque ele está pensando se embargo de declaração seria instrumento de adequação de precedente. Porque o que eu entendo é que eu tenho que ver o tempo da decisão para saber se aquele precedente é adequado àquele caso ou não. Certo. Nesse caso, realmente, e é muito bom conversar com você, Bia, porque eu sou muito aberta a aprender e eu estou sempre abrindo a minha mente. Quando eu vi... Você é ótima, Dulce. Todo mundo aprende com você. Eu estudei, amiga, nessa ótica. Por quê? Só vindo a questão no embargo, porque em tese a decisão embargada estava ok. Então eu olhei por essa ótica. Agora eu estou olhando pela sua ótica. Quer ver essa questão, como fica a aplicação. Desculpa eu interromper e prossiga. Vamos embora. Não, mas perfeito. Era só isso. Eu acho que a pergunta que o STF, que se fez, né, para se responder, a pergunta foi errada. A pergunta não tem a ver com o instrumento. A pergunta tem a ver com o tempo, né? Perfeito. No momento em que aquela primeira decisão foi tomada, existia essa orientação? Eu tinha como prever que essa orientação seria vinculante, que ela vincularia de alguma maneira? Se eu não tinha, desculpa, eu não posso obrigar a aplicar. A questão é que nesse caso que a gente está vendo, a discussão... Eu estou querendo, porque a gente tem que resolver os casos. Então, vamos ver como é que a gente resolve nesse caso. Então, mas você percebe que a pergunta sobre se embargo de declaração é instrumento... Eu percebo que ela fica pequena diante disso aqui. A gente está partindo de outra situação. A gente está partindo de outro Exatamente. O nosso parâmetro aquele precedente é temporalmente adequado. Embargo de declaração, isso é muito pequeno para o que a gente vai fazer. Sem embargo de declaração é irrelevante. O processo está aberto. Sem embargo de declaração, se for para fazer a coisa correta, aplica, assim, em tese, né? Passando Exatamente. Um pouco. Mas, nesse caso, quando o HC foi julgado, estava se discutindo se tinha dúvida confirmatório da condenação, se ele constitui ou não marco interruptivo da prescrição. Então, tinha a decisão do HC estava, em tese, correta. E se eu tenho dúvida, indúbio pro quem no habeas corpus? Exato, eu entendi. Aí, nesse caso, Bia, terminou que a parte reverteu assim, totalmente, ficou muito pior. Contra o réu. Contra o réu. O que é inconstitucional. Entendeu? Na minha ótica, quando eu fui analisar essa questão só presa aos embargos de declaração, aí o que é que a gente concluiu? Não, realmente, ele teria o embargo de declaração, teria que ter sido oposto com base em não observância de jurisprudência, porque a jurisprudência já vinha oscilando um pouco, entendeu? Mas é bom a gente ver um caso, porque nós teremos muitos casos para analisar isso aqui. Né? E cada caso vai ter a sua peculiaridade, por isso que é importante a gente analisar as razões determinantes. Por isso eu que é vou te dizer agora, Bia, um caso que pode facilitar o seu raciocínio e que poderia ser fácil. Veja, é a questão do tema 166, que é a questão da Fazenda Pública poder... ela pode emendar o título que ela da execução fiscal. Ele precisa sanar algum vício. Aí o tema diz que é possível. Nós ficamos sem entender... Porque esse tema, ele veio do IPTU, essa discussão veio do IPTU. Mas a possibilidade da Fazenda sanar esse vício, o raciocínio que possibilita... É o mesmo para qualquer CDA. Serve para qualquer imposto. Então, antes de conversar com você aqui, eu estava muito presa ao IPTU. IPTU. Eu queria que ele dissesse, isso aqui é só para IPTU. Mas você está percebendo que não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. E isso atrapalha um pouco. Pode se alterar CDA ou não se Perfeito. altera CDA. Perfeito, Bia, perfeito. Perfeito, adorei, muito bom. A ideia é muito simples. É muito legal. E isso realmente... Agora, já na questão desse HC que eu te falei, eu fico um pouco assim... Talvez eu só não fico na dúvida, Dulce, porque é HC. E HC, quando eu tenho dúvida, eu tenho um parâmetro para resolver a minha dúvida. Perfeito. Perfeito, Bia, muito bom. Porque realmente a gente hoje tem são tantas temáticas e fica, às vezes, os tribunais superiores tendo que decidir questões que tem uma diferençazinha, mas não havia necessidade disso, né? Essa é a realidade. Então, mas às vezes, segurança. Isso faz parte do sistema, o tal do sistema, que não está preocupado em coerência, integridade, em isonomia, imprevisibilidade. Perfeito, às vezes a gente percebe claramente que é uma questão de lobby,
por isso que não vai ter o mesmo raciocínio jurídico. Mas essa questão de lobby tem... Marinoni tem algumas coisas interessantes. E quando ele fala da ética do precedente, a ideia é essa. A ética do precedente... Eu até tenho esse livro e vou ler. É bem fininho, né? Bem legal. Ela diz exatamente isso que eu tô é o meu pressuposto, né? É coerência interna, se você quebra a razão de decidir, você quebrou toda a ética, né? Porque você quebrou a coerência interna do sistema. Você está dando soluções diferentes para questões, para raciocínios que seriam iguais. O precedente passa a não ser precedente, ele passa a gerar mais insegurança do que segurança. Perfeito, perfeito, Bia. Massa, perfeito. Bia, olha, primeiro eu quero agradecer a todos que estão aqui e pedir desculpas, porque eu vejo que às vezes na live as pessoas param para falar, mas eu fico sem querer quebrar o raciocínio de Bia. Maravilhosa. Você arrasa, Bia. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada a todos aqui que estão aqui com a gente. Vai ficar gravada a live. Essa live merece sempre ficar gravada. Você tá, caiu, foi, Bia? Ficou um pouco sem som. Tá escutando, Bia? Nós temos ainda 5 minutinhos para vocês quiserem encerrar, falar alguma coisa. Você está conseguindo me escutar? Eu não estou ouvindo sua voz. Deixa eu ver se o pessoal está te ouvindo. Vocês estão ouvindo Bia, gente? Eu não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo Bia? Oi. Pronto, agora eu estou te ouvindo, Bia. Pronto. Vários elogios aqui, viu, amiga, para nós. Só gente querida. Obrigada, Agora Flávia, viu? O Andrian também entrando por aí. Só gente querida por aqui. Dulce, super prazer estar aqui com você. Estou sempre à disposição. Você sabe que eu sou um pouquinho polêmica às vezes. Mas tá tudo certo. Assim, eu sou muito aberta. Assim, eu acho que eu não quero me fechar. Óbvio que tem coisas que eu também sou teimosa. Eu fico lá. Mas, assim, seu raciocínio faz muito sentido. E a gente tem que estar sempre mesmo pensando, né? Para poder melhorar sempre. Mas muito obrigada, amiga. Muito obrigada a todos, viu? Pela presença. Vou gravar a live agora. Tá ótimo. Eu que agradeço, querida. Boa beijo. noite. Até a próxima. Boa noite a todos, gente. Muito obrigada. Eita, Bia, Andrian, polêmica? Não acho. Imagina, né, Andrian? Quase nada. Obrigada, amiga. Boa noite, pessoal. Beijo, boa noite.